Muito boa noite. Estamos começando hoje a 10ª edição do Webtalks, um dia especial onde recebemos, graças ao professor Cláudio Finkelstein, Luísa Quintão, conversando com a professora Ednora Grotti e a doutora Cristina Mastrobono sobre arbitragem e administração pública. Em nome da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, quero aqui agradecer à PUC, ao professor Cláudio e à ABARB por todo o apoio e a condução desses trabalhos do Arbitalks. Muito obrigada. Obrigado a você, Lilian. Eu estendo meus agradecimentos à doutora Cristina Mastrobono, à doutora Dinorá Grotti e à Luísa Quintão por terem aceito o nosso convite. Fizemos, dessa vez, um line-up de primeiríssima, não é nem de primeira, é de primeiríssima. Então, de antemão, agradecendo à ABARB por todo o apoio que tem dado ao nosso Arbitalks, a PUC de São Paulo, e passo de imediato, então, a palavra à doutora Luísa Quintão para iniciar os trabalhos. Grande abraço a todos. Obrigada, Lilian. Obrigada, professor Cláudio. Aproveito para agradecer também à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a minha casa, PUC São Paulo. Em nome do professor Cláudio, claro, que foi meu orientador da graduação ao mestrado, que por coincidência também envolveu um tema de arbitragem envolvendo partes estatais. Também agradeço à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CESP-Fiesp, na pessoa da Lilian Bertolani, que estava aqui com a gente agora. E, por último, a Associação Brasileira dos Estudantes de Arbitragem, na pessoa da sua presidente, Camila Simão. Essas pessoas me deram a oportunidade de falar hoje com duas gigantes do direito administrativo e sobre o tema que a gente vai conversar, que é a arbitragem envolvendo a administração pública. A primeira delas é a professora Dinorá Grotti, que é um dos grandes nomes do direito administrativo da atualidade. É especialista em serviço público, agências reguladoras, administração pública, licitações e mediador judicial. Ela é graduada pela Universidade de São Paulo, a USP, com mestrado e doutorado pela PUC São Paulo, sob orientação do gigante também, professor Celso Antônio Bandeira de Mello. No setor privado, a professora Dinorá trabalhou tanto em escritório de advocacia quanto em empresa. No setor público, ela foi assessora jurídica na Prefeitura do município de São Paulo. Ela é professora de Direito Administrativo tanto na PUC São Paulo como em outras instituições de ensino superior, como o Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, o CIESA, a Escola Superior de Direito Constitucional, a Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado e coordenadora do curso de especialização em Direito Público da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e da Sociedade Brasileira de Direito Público. E além da própria professora Dinorá já ter feito pesquisa e publicado artigos sobre arbitragem e administração pública, ela também orientou diversos alunos de mestrado e doutorado cujas dissertações e teses versaram sobre esse tema. Eu, pessoalmente, conheço os trabalhos da doutora Eugênia Marola e do meu antigo colega de escritório, Diogo Albanese Ribeiro. Os trabalhos deles foram sobre arbitragem em contratos administrativos e o do Diogo, arbitragem no setor de energia elétrica. A outra pessoa que vai estar falando com a gente hoje, para mim é uma honra também estar conversando com ela, a doutora Cristina Wagner Mastrobuono. Ela é Fellow do Chartered Institute of Arbitrators, ela é ex-procuradora-geral adjunta do Estado de São Paulo e advogada formada também pela Universidade de São Paulo, a USP, especialista em Direito Societário pela FGV, ela tem LLM pela University of Chicago e curso em International Commercial Arbitration pela Columbia University em Nova York. Ela integra a Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo e coordena o Comitê de Arbitragem e Mediação do Infra Women Brasil. A experiência da doutora Cristina em arbitragem muito começou com a posição dela lá na Procuradoria do Estado de São Paulo, onde ela pôde acompanhar as primeiras arbitragens envolvendo o Estado de São Paulo, em disputas envolvendo contratos da Secretaria de Transportes Metropolitanos, sob o regulamento da ICC e do CAN-CBC. Ela orientou e aprovou pareceres sobre a escolha de árbitros e de instituição de arbitragem na PGE São Paulo, liderou a criação da primeira cláusula padrão de arbitragem a ser utilizada nos contratos de longa duração do Estado de São Paulo e a minuta do nosso conhecido decreto que regulou o uso da arbitragem pelo Estado. Hoje ela é árbitra e consultora, principalmente em casos que envolvem essas matérias. Então, como vocês já viram, a gente está falando com duas craques aqui hoje, que eu vou ter o prazer de indagar.
E se as nossas autoridades me permitirem, eu já vou começar com a nossa primeira indagação. Eu vou direcionar ela à professora Dinorá. Professora, para a gente até aproveitar melhor o nosso tempo aqui, eu vou direto ao nosso assunto, que, na verdade, hoje a gente tem já uma posição consolidada, principalmente na legislação e na jurisprudência, quanto à possibilidade da arbitragem envolver a administração pública. Mas a gente sabe, né, e por isso, inclusive, existem diversas mesas de debate, muita conversa sobre o tema da arbitragem e administração, que esse tema nem sempre foi pacífico e incontroverso. Por mais que hoje já haja uma lei federal expressa prevendo essa possibilidade, em certos casos, e eu ouso dizer que em certos casos práticos, né, na vida real, assim, essa possibilidade ela ainda é contestada. A senhora poderia explicar para a gente, professora Dinorá, qual é a origem dessa controvérsia e por que a gente discute tanto esse tema? Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, realmente, e registrar que é um privilégio participar dessa 10ª edição do Arbitox e cumprimentar os organizadores desse evento, certo? Na pessoa do professor Cláudio Finkelstein, bem como os demais participantes, doutoras Cristina Mastrobono, Luísa Quintão e também a doutora Lília, todos respeitados profissionais na área jurídica, certo? Com vastíssimo conhecimento e experiência no tema que vai ser abordado, que é a arbitragem na administração pública. Então, veja, tendo em vista a indagação feita, realmente nós sabemos que, paralelamente, vamos dizer, à implantação das alterações constitucionais e legais sofridas pelo Estado brasileiro e também diante das mudanças das relações na sociedade, os meios alternativos de solução de conflitos têm se difundido, certo? Estimulando-se o uso da negociação, da mediação, da conciliação e da arbitragem, que se inserem num contexto mais amplo de realização da justiça. A arbitragem hoje é regulada no Brasil pela Lei 9.307 de 96, que foi alterada pela Lei 13.129 de 2015, cujo artigo 1º exige, para o seu cabimento, a presença de 2 requisitos, um de caráter subjetivo e outro de caráter objetivo. O primeiro, de caráter subjetivo, realmente, relaciona-se com a capacidade das partes de contratar, ou seja, a sua capacidade de adquirir direitos e obrigações. E o segundo, de caráter objetivo, que é material, refere-se às matérias suscetíveis de serem submetidas à arbitragem, ou seja, os conflitos envolvendo apenas direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, aqueles que, por sua natureza, caracterizada em lei, não podem ser objeto de transação. O referido diploma legal inovou em vários aspectos ao equiparar o árbitro, quando no exercício da arbitragem, ao juiz estatal, ao dar à sentença arbitral os mesmos efeitos das sentenças judiciais, certo? Constituindo-se em título executivo judicial, ao dispensar a homologação judicial e ao reconhecer, vamos dizer, a autonomia da cláusula compromissória e do compromisso arbitral para atribuir-lhes a natureza de convenção de arbitragem. Questionou-se inicialmente a constitucionalidade da opção pela via arbitral em substituição à via jurisdicional estatal, diante do artigo 5º da Constituição, incisos 35, 37 e 55, certo? O primeiro, que garante o direito de acesso à justiça, ao proibir que a lei exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O segundo, que veda juízo ou tribunal de exceção. E o terceiro, que assegura aos litigantes e aos acusados em geral, nos processos administrativos e judiciais, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, desse inciso decorreria o direito à dupla instância de julgamento. No entanto,
no julgamento de agravo regimental em sentença estrangeira, se discutiu incidentalmente a constitucionalidade de vários dispositivos da Lei 9.307 e o Supremo declarou a Lei 9.307 constitucional, tendo em vista que o recurso à arbitragem só é possível quando as partes são capazes e quando o litígio envolva interesses disponíveis. Em precedente anterior, o Supremo, o famoso caso Lage, já havia admitido arbitragem nas relações fazendárias, certo? Mas, apesar da declaração de constitucionalidade dessa lei, nós constatamos que realmente a discussão a propósito da arbitragem não se pacificou, certo? No que tange às licitações internacionais, realmente a matéria praticamente sempre foi pacífica, havendo inclusive um dispositivo na Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, no artigo 55, parágrafo 2º, uma previsão da possibilidade da inserção de uma cláusula compromissória nos contratos referentes a essas licitações internacionais. Mas, em se tratando de direito interno, realmente a possibilidade de solução consensual de litígios, e que figure num dos polos a administração pública, suscitou muitas divergências entre os doutrinadores. Em minha opinião, a previsão genérica da utilização da arbitragem por pessoas capazes, constante da redação originária da lei da arbitragem, já legitimava a sua adoção pela administração. Então, eu sempre sustentei que havia um espaço para sua utilização na administração pública, um campo de interesses patrimoniais disponíveis, dentro do qual a arbitragem apresenta-se como uma alternativa ao litígio judicial. E também nós devemos acrescentar que o artigo 54 da Lei 8666 também mandava aplicar aos contratos administrativos, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições do direito privado, o que, meu ver, reforçava a possibilidade de adoção do juízo arbitral para dirimir essas controvérsias, essas questões contratuais. Bom, por sua vez, o que nós constatamos da análise dos julgados anteriores a 2015, data em que ocorreu a alteração da Lei 9.307, observa-se que ainda pairavam muitas incertezas sobre o tema, certo? Aparentemente, o STJ admitia o amplo uso da arbitragem com base na Lei Geral de Licitações por pessoas estatais privadas em exercício da atividade econômica. O Supremo Tribunal Federal também, em 2002, analisou a existência da disponibilidade em relação a bens e direitos do poder público para concluir pela validade de transação celebrada pelo município de Santa Rita do Sapucaí. E, no que tange ao TCU, houve muitas decisões também desencontradas e, em várias oportunidades, também o TCU praticamente vinculou a utilização da arbitragem sem previsão legal específica, dizendo, ou seja, se posicionando no sentido de que violaria os princípios básicos do direito público, inclusive, entre eles, o da indisponibilidade do interesse público. Todavia, essas manifestações realmente eram insuficientes, certo? Para que se tivesse um posicionamento sólido sobre a aplicação da arbitragem, seja sob a ótica objetiva, seja sob a ótica subjetiva. A Lei 8987, que disciplinou as concessões e permissões de serviços públicos, praticamente ela ampliou
vamos dizer, o espaço no meu modo de ver, porque ela, entre as disposições, as cláusulas essenciais do contrato, no artigo 23, inciso 15, ela se reportava ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. E, com isso, dava uma liberdade de escolha para a que melhor atendesse aos interesses em jogo, tendo por objeto essa concessão ou permissão, ampliando, assim, o previsto no artigo 54. E, posteriormente, a Lei 11.196 de 2005 claramente introduziu o artigo 23A, a Lei 8.987, estabelecendo a possibilidade de previsão de contrato de concessão do emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa. Nessa linha também caminhou a Lei das PPPs, a Lei 11.079 de 2004, certo? E também, posteriormente, nós tivemos a introdução desse instituto também na lei que estabeleceu o regime diferenciado de contratações no artigo 44A, consagrando também esses mecanismos privados de resolução de conflitos. Fora isso, nós tivemos também muitas leis setoriais, telecomunicações, portos, energia e tal. Após 2005, ou seja, após a modificação da Lei Geral de Arbitragem, surgiram outras leis a tratar, vamos dizer, do tema, merecendo atenção: o Estatuto das Empresas Estatais, Lei 13.303 de 2016, que, diferentemente das outras leis que não continham um dispositivo que arrolassem os assuntos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, o Estatuto das Empresas Estatais expressamente enumerou certos temas à arbitragem no artigo 12, parágrafo único, estabelecendo que a sociedade de economia mista poderá solucionar as divergências entre acionistas, sociedades, acionistas, controladores e acionistas minoritários nos termos previstos no Estatuto Social. Além do mais, a Lei Federal 13.448 de 2017, que trata da prorrogação e relicitação dos contratos de parceria no âmbito do PPI, nos setores rodoviário, ferroviário, aeroportuário, também inclinou-se abertamente à arbitragem, e sendo que nos casos de relicitação desses contratos, a arbitragem praticamente se faz obrigatória. Esta lei, no artigo 31, parágrafo 4º, também estabeleceu, vamos dizer, quais são, quando se consideram disponíveis, certo, esses direitos. Então, colocou que também que a arbitragem é realizada no Brasil, em língua estrangeira, e aí especificou quais os casos em que esses direitos são disponíveis, ou seja, questões relacionadas à decomposição do equilíbrio econômico-financeiro, cálculo das indenizações, inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes. O professor Marçal faz uma observação que realmente eu acho procedente, embora não haja uniformidade, ou seja, muitos entendem que essa lei só se aplica a esses contratos vinculados a esse programa de PPI e a concessão, relativamente a esses setores que ela especifica. Mas eu também acompanho o posicionamento dele, tendo em vista o contexto que nós estamos realmente vivendo,
no sentido de que esse dispositivo não deve ser aplicado apenas a esses contratos abrangidos por esse programa, porque o reconhecimento, vamos dizer, dessa disponibilidade dos direitos patrimoniais se vincula, eu acho que a qualquer atributo inerente a essas circunstâncias, certo? Acima indicados, ou seja, decorre dos próprios direitos, mas não são todos que realmente acatam, vamos dizer, esse ponto de vista. Também nós observamos que, diante, vamos dizer, do debate doutrinário, da fragmentação legislativa, ou seja, da incoerência de várias decisões jurisprudenciais, muitas incertezas também quanto à arbitragem na administração pública. Então, realmente, eu acho que foi favorável a discussão a propósito da reforma da legislação, certo? E com realmente a proposta do projeto de lei 406 para modificar dispositivos na lei 9307, certo? Esse projeto acabou sendo aprovado como a lei 13.129, causou também grandes modificações na lei 9.307 e também especificamente no que tange à administração pública, em que foram inseridos dispositivos realmente que eram objeto de muitos questionamentos, de muitas incertezas, certo? Deixadas também pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, a partir daí ficou evidente, vamos dizer, o intuito do legislador de acabar, vamos dizer, com grande parte das polêmicas em torno do uso da arbitragem na administração pública brasileira. O problema da arbitrabilidade subjetiva realmente ficou resolvido, acabando, vamos dizer, por superar toda e qualquer discussão a propósito desta matéria, e a questão que ficou vamos dizer, a dúvida que poderia ser questionada é quanto à arbitrabilidade objetiva, ou seja, o que pode ser submetido a este meio alternativo, certo? A posição, vamos dizer, adotada no diploma legal praticamente corresponde a uma visão funcionalista, certo? Predominante, vamos dizer, no direito administrativo, certo? E o que nós também notamos é que é um ponto importante a destacar, é que a Lei 13.129 não limitou a arbitrabilidade sob o ponto de vista material a questões contratuais, certo? O texto originário do projeto de lei, que era o 406, ele previa realmente a restrição a estas questões contratuais. Mas a Comissão de Constituição e Justiça acabou retirando o trecho que continha esta limitação. Eu acredito que essa modificação mostrou-se conveniente e salutar, certo? Porque existem relações patrimoniais disponíveis que não são decorrentes do contrato, certo? Então, com isto, também foram resolvidas outras duas dúvidas, certo? Uma que dizia a respeito, vamos dizer, qual seria o significado do contrato se a lei tivesse realmente previsto, estabelecido essa expressão, certo? E, por outro lado, retirando, vamos dizer, essa expressão, realmente deu uma abrangência maior à lei, certo? Além do mais, a lei também resolveu um outro problema, certo? No que tange a discussão que também era levantada quanto à possibilidade, vamos dizer, de uma arbitragem comum
entre particulares pode ser adotada até a equidade, certo? Mas a lei praticamente resolveu e disse que não, no caso da administração pública, vamos dizer, a arbitragem é de direito e não por equidade, certo? E mais recentemente também nós tivemos a edição de um outro diploma legislativo também, a Lei 13.867, que alterou a Lei Geral de Desapropriações, o Decreto-Lei 3365, para permitir a opção pela mediação ou pela via arbitral. Esta lei, o projeto teve muitos dispositivos que foram praticamente vetados e ela estabelece que só terá aplicação para as desapropriações cujo decreto seja publicado após a data de publicação desta lei. Também, no plano normativo, tem havido uma disseminação dos decretos do Poder Executivo, vamos dizer, válidos para a administração em geral, Decreto Estadual do Rio de Janeiro, Decreto Estadual de São Paulo, que a professora Cristina realmente teve uma participação muito grande na elaboração e no resultado realmente que foi atingido. Também nós tivemos o Decreto Federal 10.025 de 2019, que dispõe sobre a arbitragem para decidir, vamos dizer, os litígios, né, que envolvam a administração pública federal nos setores portuário, transporte ferroviário e aeroportuário, certo? E esse decreto também estipula quais são os objetos da arbitragem, as regras gerais do procedimento, a convenção, os prazos do procedimento, custos de arbitragem, entre outras diversas informações sobre o tema. Então, eu acredito que passos vêm sendo dados para a valorização da arbitragem nos setores regulares. Mas, como também ainda nós veremos, algumas lacunas restam e muitos debates ainda, sem dúvida alguma, vão ser realizados para se chegar a um bom termo. Mas estamos caminhando. Então, eu acredito que, com isto, eu abordei a questão colocada pela doutora Luísa sobre qual é a origem da controvérsia, como nós caminhamos, e eu estou à disposição. Perfeito, professora Dinorá. Eu acho, inclusive, que a senhora já esclareceu bastante aqui quanto à compatibilização da arbitragem, a compatibilidade da arbitragem com as normas constitucionais que a gente tem, que eram uma preocupação lá no início, né? Então, assim, a gente tem esses diversos decretos e leis setoriais que a professora mencionou, que hoje já vem com muito esclarecimento para a gente abrir um pouco daquelas preocupações que a gente tinha lá atrás. Eu vou perguntar para a doutora Cristina se ela tem alguns comentários a esse respeito também, antes de eu ousar a fazer os meus próprios. Bom, antes de mais nada, quero agradecer também o convite, né, de poder participar desse evento. Está me ouvindo bem, Luísa? Está bem. Professora Dinorá sempre trazendo valiosas lições, né? A gente sempre aprende muito de uma maneira muito... A sua abordagem é sempre muito profunda, muito tranquila, então a gente realmente sempre aprende, né? Eu queria comentar rapidamente 2 aspectos só. Primeiro, para a gente entender um pouco assim, por que surgiu a necessidade dessa discussão, desse tema, arbitragem com a administração pública, né? Porque a administração pública, ela não adota a arbitragem porque ela quer, porque é um processo que para ela é mais fácil. Não, porque para a administração pública é uma mudança de paradigma grande. Ela deixa de ter o conforto do judiciário, onde ela já está acostumada, né? A receptividade das teses públicas perante o judiciário, ela é muito grande, né?
Não custa nada, o judiciário, a Fazenda Pública tem isenção de custas, né? Ela tem o duplo grau de jurisdição garantido, né? Ou seja, por que ir para a arbitragem, né? E por que essa necessidade da evolução legislativa que foi também apresentada pela professora Dinorá, né? Na verdade, a arbitragem ela surge como uma exigência do mercado, né? Uma exigência das empresas que querem participar de licitações, né? E querem ter uma segurança de que eventuais disputas que vão surgir daquele contrato específico vão ser levadas a um procedimento de arbitragem e não ao Poder Judiciário. Por quê? Porque é mais rápido, porque tem uma suposta expertise maior dos árbitros, enfim, todas aquelas razões que a gente sabe que são as vantagens da arbitragem, né? Então, num primeiro momento, a administração pública, mesmo na ausência de uma lei específica, de uma autorização legislativa específica, ela já adotava a arbitragem naqueles contratos que eram executados com recursos que ela tinha obtido em empréstimos de organismos financeiros internacionais. Então, nessas situações, a cláusula de arbitragem ela era uma exigência dessas instituições. Por exemplo, tem uma série de contratos do metrô e da Sabesp, do Estado de São Paulo, que não são PPPs, não são concessões, são compras de equipamentos ou serviços, né, que têm a cláusula de arbitragem. Por quê? Porque foi uma exigência do Banco Mundial. Pois bem, à medida que o Estado vai desenvolvendo esse lado empresarial, esse lado de fomentador de infraestrutura, né, passa a ser necessário também o uso da cláusula de arbitragem como um chamariz a uma competitividade maior nos certames, né? Por isso que a gente já teve, né, a primeira previsão a cláusula de possibilidade de uso da arbitragem, né, na Lei Geral de Telecomunicações, na Lei do Petróleo, né, justamente porque ali se deu uma autorização do Estado atuar no regime de concessão. E depois na lei de PP13, em 2004, e aí por diante, né? Então, só para a gente entender que ela surgiu como uma necessidade do mercado, né? Bom, aí o segundo comentário é que, a partir do momento que a Lei Geral de Arbitragem passou a ter uma previsão expressa em 2015, né? Ou até assim, a partir da decisão do Supremo, no sentido da constitucionalidade da Lei de Arbitragem, a gente, teoricamente, não precisa de autorização legislativa nenhuma mais, né? A gente não precisa mais que as leis especifiquem no programa de PPI que pode usar a arbitragem. A gente não precisa que a lei das estatais tenha a previsão de que pode usar a arbitragem, né? Enfim, o que é interessante é não a autorização legislativa, mas esclarecimento de temas específicos. Por exemplo, a arbitrabilidade, quais as matérias podem ser levadas à arbitragem, né? Mas quando a gente quando a lei nova que sai, a gente percebe que corre-se o risco de ter incongruências, incompatibilidades com a lei federal, né? Ou dificuldades específicas, né? Por exemplo, em relação a custas, né? A Lei Geral de Arbitragem não fala nada, mas o decreto federal, ele disciplina a questão das custas. Mas aí, bom, no âmbito, né, o decreto acaba sendo importante, porque o decreto ele é uma orientação para a administração pública. Então, o decreto ele vai dizer para o administrador, olha, você pode usar arbitragem e aqui estão as regras, né? Agora, é importante também que o decreto não traga
questões muito específicas que a cada arbitragem, com cada ente, vai ser necessário ter que analisar aquele decreto para ver se aquela cláusula está correta, se não está. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente não precisa de mais leis disciplinando o uso da arbitragem, né? Não precisamos de leis estaduais, os estados já podem se valer da arbitragem, os municípios podem se valer da arbitragem sem necessidade de uma lei específica. O que acaba sendo interessante, por vezes, mas também não é uma condição, né? É um decreto regulamentador para que o administrador tenha um norte para saber qual vai ser a cláusula, como é que ele vai, de quem é a competência para decidir sobre o uso da arbitragem ou não, enfim, esses aspectos mais práticos. Acho que era isso que eu queria comentar agora. Perfeito, Cristina, muito obrigada pelos seus comentários. Se eu puder adicionar um comentário meu sobre esse ponto que vocês trouxeram, especialmente quanto à questão da arbitrabilidade objetiva, que tanto a professora de quanto a Cristina vieram, né, que as leis específicas às vezes trazem alguns exemplos de direitos que seriam qualificados como patrimoniais disponíveis, então estariam sujeitos a uma resolução por arbitragem. O que a gente lembra aqui é que a definição de arbitrabilidade objetiva, ela está lá na lei de arbitragem, né? Então, esses instrumentos específicos, eles vêm para auxiliar, mas eles não teriam como redefinir a questão da arbitrabilidade objetiva. Eventualmente, se ele é aplicável a um setor ou a um nível de governo específico, a gente poderia entender que aquele setor ou aquele nível teria cláusulas compromissórias ou compromissos arbitrais que teriam necessariamente um âmbito de aplicação mais restrito, se a gente entendesse que aquilo ali é taxativo, né? Então, eu acho que quando a gente fala, eu posso usar a definição de uma lei que fala isso aqui é direito patrimonial disponível em outro âmbito, é porque aquela lei já se adiantou e deu um exemplo, né, do que aconteceu. Mas o critério é amplo, né? Direito patrimonial disponível. E é interessante a gente ver o quanto o próprio Estado tem o interesse em se resguardar, e muito mais também pelo agente público poder agir com tranquilidade, né? A Cristina deve saber bem isso. Então, ter essas diretrizes realmente funcionam bastante. Saber que hoje esse tema está assentado, está pacificado, acho que é de alívio tanto para o advogado público quanto para o privado, que é o meu caso também. Então, enfim, muito bem resolvido esse nosso primeiro ponto. Agora, eu vou dar inclusive uma adaptada aqui por uma questão de tempo no nosso roteiro, aproveitando que a gente se adiantou em algumas discussões. Aqui, quando a gente falou em compatibilização da arbitragem, ela ser plenamente possível no âmbito da administração, existe uma questão que é frequentemente levantada, que concerne o princípio da publicidade. Né? A arbitragem, historicamente, ela tem como uma das suas principais vantagens a possibilidade dela ser confidencial. Estou falando, nem ouso a dizer que essa é uma regra, né? Mas pela consensualidade e a confidencialidade acaba sendo um dos maiores atrativos, né, da arbitragem, principalmente no âmbito de relações exclusivamente privadas. Mas a administração pública está sujeita a seus próprios princípios constitucionais, um deles aquele da publicidade dos seus atos. Cristina, você que estava lá na Procuradoria-Geral há muito tempo, né, e eu queria saber um pouco também da questão teórica, como é que a gente faz para garantir a observância desse princípio da publicidade? Né? Em primeiro lugar, quem é que faz isso? Né? Então, ok, tem que ser público, mas como é que a gente operacionaliza isso? E, sendo um princípio constitucional, é possível a gente ter casos em que haveria uma exceção a esse princípio da publicidade? Quais seriam essas exceções? Olha, Luísa, eu vou começar com o fim, tá? A questão da exceção. Porque a administração pública está sujeita ao princípio da publicidade. Isso é uma regra constitucional. Né? E aí vem a discussão. Mas qual é o âmbito dessa publicidade no âmbito de uma... Qual é a abrangência da publicidade no âmbito de uma arbitragem? Né? Bom, o princípio constitucional, ele comporta exceções, né?
a própria lei de acesso à informação, ela é o norte para nesse aspecto de como se aplica a lei da publicidade, né? Porque a lei de acesso à informação, a Lei 12.527 de 2011, ela já prevê exceções ali, né? Ela fala que a publicidade ela pode ser limitada quando imprescindível para a segurança do Estado e da sociedade, quando a causa envolve um segredo de justiça e quando está em jogo o segredo industrial, né? Então, a gente utiliza essa questão do segredo industrial, né? Não é qualquer informação de uma arbitragem que pode ser divulgada, né? Tem informações ali que dizem respeito ao negócio, informações que são consideradas que entram nesse conceito amplo de sigilo industrial e, portanto, elas não podem ser disponibilizadas para qualquer interessado, né? Aí a gente passa para o segundo tema, que acho que, na verdade, esse é o mais complexo, né? Quem deve fazer cumprir esse princípio da publicidade, né? E eu vou te falar, na minha opinião, o princípio da publicidade tem que ser cumprido pela administração pública, tá? Mas essa é uma opinião que nem... Assim, tem muita gente que diverge. A União, por exemplo, entende que o princípio da publicidade ele tem que ser aplicado a todas as partes da arbitragem, inclusive a Câmara Arbitral, né? Mas até por conta desse entendimento nosso, que era dos meus colegas na Procuradoria, nós até adotamos essa regra de dar essa publicidade. Isso demorou um pouco, porque exige que você tenha um mínimo de estrutura, tem que ter alguém para fazer isso, mas hoje em dia todas as informações relacionadas às arbitragens que o Estado faz parte estão disponibilizadas no site da PGE, né? E aí tem outras questões também, Luísa, envolvidas. Se há uma dúvida, se aquilo está sob sigilo ou não, quem decide, né? Acredito que aí o tribunal arbitral tem que se manifestar em relação a uma determinada dúvida nesse sentido, né? Agora, por outro lado, assim, vamos dizer que essa é uma questão não sedimentada ainda, tá? Porque isso está tudo em aberto. Que eu saiba, nunca existiu um pedido de informações de uma arbitragem dirigido a uma Câmara, por exemplo, que não tenha sido cumprida e esse tema tenha sido levado ao Judiciário, para ver o que o Judiciário entenderia sobre isso, sabe? Então, eu acho que esse é um tema que vai ter muita reviravolta, porque em algum momento vai ser pedido para a Câmara, né? Em algum momento pode ser pedido para o Tribunal Arbitral. O Tribunal, acho que não tem mesmo competência para fazer essa divulgação, né? Agora, no fim, também, assim, a quem interessa, né? Por quê? O cidadão comum, ele pode até querer ter acesso e ele pode entrar com esse pedido de informações, né? Aí tem as ouvidorias das procuradorias, tem as ouvidorias dos órgãos públicos, que ali é um caminho de obtenção também dessas informações, né? Caso não haja disponibilização no site do órgão público, né? Os tribunais de contas e os ministérios públicos, que poderiam ter interesse também em ter acesso a essas informações, eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Esses órgãos, eles jamais entram no site para pegar informação. Eles mandam um ofício para pedir que seja mandado para eles, né? Então, eles vão continuar mandando ofício, então, independente de estar disponibilizado no site ou não, esses ofícios serão respondidos com as informações pelo órgão público, né? Então, isso para dizer que esse é um tema muito discutido, mas que talvez na prática, apesar da importância dele, ele tem um reflexo muito pequeno, eu acredito, por enquanto, né? Então, não sei se eu
Fui clara, né? Não, foi muito clara, Cristina. Eu vou, antes de novo, de ousar fazer meus próprios comentários, vou perguntar para a professora Dinorá se ela tem algum comentário a esse respeito, especificamente do princípio da publicidade, ou sobre qualquer outro princípio constitucional que, eventualmente, na prática, pode, né, aí causar algum inconveniente processual, mas especificamente quanto a esse princípio da publicidade, principalmente. Professora, que dizem as autoridades de direito administrativo como a senhora? Não, realmente a doutora Cristina já explanou muito bem. Só eu queria também, no que tange, até me reportando um pouco ao outro problema dos direitos patrimoniais disponíveis, a grande verdade é que a lei ainda deixou, como ainda nós vamos observar nas questões subsequentes, uma série de lacunas, certo? Então, o que são direitos patrimoniais disponíveis? A rigor é um conceito jurídico indeterminado. Aí vem uma determinada lei e aponta alguns casos. Veio esse decreto 10.025, além de elencar alguns casos, vamos dizer, diz que, por exemplo, então, é exemplificativo, tais como, certo? Eu acho muito difícil nós conseguirmos realmente fazer um arrolamento legal das hipóteses em que o administrador, vamos dizer, pode eleger os casos, elencar os casos de resolução mais adequada ao caso concreto. Inclusive, lendo uma manifestação da professora Cristina, ela colocou que no estado de São Paulo, certo, o decreto acabou optando, vamos dizer, inicialmente era por um valor X, não é verdade? E depois, então, acabou optando pelo caráter da especialidade ou valor. Mas isso também vai gerar dúvidas, ou seja, quaisquer expressões que sejam colocadas, inseridas, até mesmo nos decretos, eu acho a grande utilidade disso é que vai dar segurança jurídica, porque nós temos, aquele que trabalha, vamos dizer, na administração pública, tem medo realmente, certo? Assim que saiu a LINDB, eu achei positiva, apesar de muitos criticarem, sobre esse aspecto. Eu acho que vindo, por exemplo, vem o decreto de 2005, ele arrola aqueles casos, aí a pessoa sente-se, o agente público sente-se fortalecido realmente para estabelecer, prever a arbitragem naquelas situações. No que tange, veja, ao princípio da publicidade, como a doutora Cristina colocou, o dispositivo realmente deve ser colocado, vamos dizer, nos seus devidos termos, porque nós temos realmente a Lei 12.527, que é regulamentada pelo Decreto 7.724, que define o que se considera sigilo imprescindível à segurança da sociedade do Estado, e aí depois tem aquelas classificações, ultrasecreta, secreta, reservada, certo? E o decreto que regulamentou essa lei, ele permitiu, vamos dizer, a divulgação, vamos dizer, no que tange a dados de estatais exploradoras de atividade econômica, tem uma menor abrangência, justamente tendo em conta a necessidade de assegurar a competitividade destas empresas, certo? Também há uma série de outros aspectos, porque, veja, o sigilo não é obrigatório, a confidencialidade não é obrigatória na arbitragem, como a doutora Cristina colocou. E quanto, vamos dizer, ao sigilo, também, a confidencialidade do procedimento e o sigilo, vamos dizer, das informações, o sigilo tem aspectos positivos, benéficos e também prejuízos, certo? Os benéficos seria talvez evitar um dano à imagem, protege os segredos, como ela colocou, os segredos industriais, segredos comerciais, facilita talvez a negociação, a celebração de acordos, certo? A manutenção de relação entre as partes, e prejuízo é que acaba impedindo também a formação da jurisprudência. No que tange à administração pública, realmente nós temos o princípio da publicidade, da visibilidade, da transparência consagrado em muitos dispositivos constitucionais. Mas daí, como já foi salientado, decorre uma série de outras questões, ou seja, quem que vai divulgar,
quem deve ser informado, e nós verificamos que praticamente, ou os decretos têm praticamente dado um caminho, não é, doutora Cristina? Do que vai, inclusive quando há a solicitação por uma parte, quem vai decidir? É um tribunal arbitral? São as comissões, os comitês de arbitragem? No Estado, eu acho que fica praticamente, tudo acaba revertendo na Procuradoria, não é? Para análise de toda essa situação. Eu gostaria de ouvir seu esclarecimento. Isso, essa concentração, a identificação da competência da Procuradoria-Geral do Estado para essas tarefas todas, né? A redação da cláusula arbitral, a escolha da Câmara, a indicação dos árbitros, a gente considera que esse foi um passo muito importante para dar, primeiro, uma segurança jurídica em relação de quem são as competências, e segundo, de dar uma uniformidade ao tratamento do tema da arbitragem. Porque o que a gente tinha verificado era que cada órgão fazia a sua cláusula, porque nem sempre a Procuradoria era ouvida especificamente em relação a esse tema. Ou, às vezes, a Procuradoria era ouvida, mas tinha alguém ali na Secretaria ou na autarquia que queria uma outra redação. E aí a gente... Né, porque eu falo assim para o setor privado, porque um amigo falou assim, poxa, Cristina, mas vocês não têm controle sobre isso? Eu falava assim, ó, você é um advogado, seu cliente sempre faz o que você fala? Seu cliente te obedece sempre? Não, né? É a mesma coisa no Estado. O advogado, ele fala, mas não... Enfim, então esse foi isso foi bem importante. Para a gente foi considerado assim, uma vitória ter passado na redação que nós mandamos para ter o controle do que acontece em relação a esse tema. Foi muito bom, né? Obrigada, Cristina, professora Dinorá, pelos comentários. Eu acho que de ambas as exposições, acho que o mínimo que a gente pode concluir é que, no máximo, existe uma divergência quanto ao dever ativo, né, da publicidade, né, e que ele se estenderia, e além do próprio ente estatal, a instituição de arbitragem ou a parte envolvida, mas que, no mínimo, o Estado não pode precisar de dar publicidade aos seus atos, né? Eu acho que esse aí seria o ponto incontroverso. E também o que a gente não pode deixar, né, de falar é que o direito subjetivo dos cidadãos, então, esse aí tem que ser preservado, independentemente de quem vai fazer aquela parte, né, ativa. A despeito da minha visão pessoal aqui, que coincide com a da Cristina, de que o Estado deveria dar publicidade aos seus próprios atos, e, enfim, acho complicado a gente atribuir essa obrigação aos particulares envolvidos. Aproveitando que a professora Cristina, na resposta dela à indagação da professora Dinorá, mencionou que nesse decreto novo da PGR de São Paulo já vem com disposições relacionadas à escolha da instituição de arbitragem e ao processo de indicação dos árbitros. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu gostaria que ambas comentassem, né? A Cristina, principalmente com esse foco mais prático, considerando sua participação na elaboração do parecer da PGE São Paulo. Existe alguma diferença nesse processo de indicação, seja, né, a escolha da Câmara quando eu vou fazer seja um edital de licitação, ou quando a arbitragem já começou eu preciso indicar um árbitro, porque recorrentemente, né, já existiu, eu mesma já trabalhei em casos práticos que essa questão foi suscitada, vem a menção a questão da obrigatoriedade de licitação quando a administração vai promover alguma contratação. Então, se esse procedimento de escolha da Câmara ou de indicação do árbitro se qualificaria como uma contratação, se estaria sujeito a essa lei, como é que funciona e como a gente esclarece essa dúvida de uma vez por todas? Bom, quem começa? Quem começa? Olha, eu posso falar bem rapidinho a experiência do Estado, né?
porque esse é um tema que dá para a gente falar uma hora aqui sobre isso, né? Mas, assim, de uma certa forma, existia de verdade essa dúvida no começo, né? Como é que a gente escolhe a Câmara? Precisa licitar ou não? O árbitro, pelo menos para nós no Estado de São Paulo, já ficou muito claro, desde o início, que o papel dele ele não é um contratado, ele exerce quase que um munus público, é um tipo de serviço que está fora do alcance da lei de licitações. Então, o árbitro não pode esquecer. A Câmara já entrou numa discussão maior, né? Porque, embora brilhantes administrativistas como o professor Marçal sempre entenderam desde o começo que é um tipo de serviço que também está fora da lei de licitações, né? A gente achou que podia haver uma dúvida se não era um caso de licitação e contratação direta por inexigibilidade, né? Eu estou convencida também que não é um caso de licitação, não é o caso de aplicação da lei de licitações, por uma série de razões, tá? Primeiro que quando você indica a Câmara, né, você não contrata a Câmara quando você faz uma minuta de um edital, uma minuta de contrato que vai ser publicado no edital, né? Então, assim, como é que você vai fazer uma licitação para um contrato que você não vai saber nem se ele será assinado, né? Enfim, dá para a gente discutir muito, mas eu acho que a solução que foi buscada do cadastramento das câmaras, ela atende bem a questão da identificação prévia de câmaras que têm já uma qualidade e reúnem as condições necessárias para serem indicadas pela administração pública ou pelo contratado, né? E então já dá essa segurança, né? E dá também a rapidez necessária no momento da indicação, né? Porque quando surge a disputa, você tem ali um prazo rápido para você escolher então quem é a Câmara, né? O que vem também a dar uma praticidade, uma efetividade e uma segurança também. Então, acho que essa metodologia da existência de um cadastramento para a Câmara ser escolhida tanto no momento da celebração do contrato quanto depois, no momento da disputa, eu acho que é uma solução que atende bem a exigência do mercado de ter uma segurança de qual será a cláusula que vai ser escolhida. Luísa. Luísa? Vamos lá, professora. Estou aqui ansiosa pelos comentários. Não, a verdade, vejam bem, quando começou toda essa discussão, nós realmente temos vários posicionamentos, certo? Aquele que entende que precisa de licitação, o outro que entende que há inexigibilidade de licitação, eu mesmo já coloquei isso, que haveria inexigibilidade de licitação, certo? Aí fica, a inexigibilidade em decorrência do quê? Porque a verdade é que não está incluído nos itens do artigo 13, certo? Que fala em serviço, quando elenca os serviços que são especializados, tal. Aí então outros colocam, não, então está no caput do 25 e tal. Mas, repensando, e até a Eugênia acabou tentando, que também não se aplica realmente a lei de licitações, porque se fosse para aplicar para a administração, seria. Mas a verdade é que é um aspecto de confiança também. E essa discussão no município nós tivemos também, e inclusive tivemos até problema, quando havia contratação de advogados para acompanhar os processos em Brasília, não é? E aí, não, mas como não pode? Mas como é que vai ter licitação? É um fator de confiança. Mas hoje estão fazendo até pregão para contratar advogado, então a gente já não entende, as discussões são complicadas. Agora, no que tange vamos dizer, a esse aspecto específico, realmente eu entendo que não tem sentido se falar em licitação, certo? Porque o aspecto de confiança é muito importante. E essa, inclusive, tem sido algumas das críticas feitas por alguns autores
no sentido de como garantir, vamos dizer, a imparcialidade do árbitro. Será que ele não vai ter interesse ao ser indicado? Mas a verdade é que depois o árbitro pode ser indicado, vamos dizer, de comum acordo, não é verdade? O árbitro pode ser também objeto pode ser rejeitado aquele árbitro, certo? Pode ser contestada uma determinada indicação. Então, ficam todos esses questionamentos, e eu achei também que a solução encontrada do credenciamento é uma solução até viável, certo? E eu acho que se apresenta realmente salutar dentro do contexto, mas vai sempre criar alguns problemas, porque o A e não o B, certo? E eu acho que ainda algumas discussões vão surgir. Como o professor Marçal coloca aqui, bom, o credenciamento então não adianta, porque se pode escolher qualquer um que está elencado ali, então realmente não haveria, ele critica até essa questão, vamos dizer, do credenciamento. Mas eu acho que é uma solução que tem sido adotada, vamos dizer, não foi só em São Paulo, certo? Em outros estados também tem sido adotada tem sido adotado esse caminho. E veja, mesmo no caso, eu acredito, de utilização do credenciamento, eventualmente poderia até ser adotada alguma contratação, que aí eu não sei, seria direta mediante inexigibilidade, só que não ficaria sujeito, talvez, à Lei 8666, quando, vamos dizer, em razão de alguma causa específica, alguma controvérsia específica, não houver alguma Câmara Arbitral credenciada apta a dirigir aquela controvérsia. Então, eventualmente, pode haver até a contratação de uma Câmara. Uma vez voltando de um evento, até com um hoje ministro do Supremo, então ele falou, olha, eu estou meio desapontado com o negócio de arbitragem. Porque, veja bem, quem é árbitro não quer ser árbitro apenas uma vez. Então, entre ficar na mão de um terceiro, eu prefiro ficar na mão do juiz. Então, vocês percebem, isso são pessoas que praticamente também compõem o Supremo e que praticamente desconfiam também de um instituto que eu acho realmente muito importante, como a doutora Cristina colocou, seja para atrair investidores, certo? Não tem dúvida, o judiciário não dá conta, e não vai ser só arbitragem, vão ser vários outros meios alternativos de solução de conflito. O próprio Supremo já criou também eu acho que é uma Câmara de Mediação e Conciliação, e nós temos isso também em vários outros estados. Eu acho que o caminho realmente vai ser com vista a uma consensualidade maior por parte do poder público. Ou, praticamente, toda a nossa estrutura vai ser refeita, certo? Porque o judiciário não dá conta, é lenta, vamos dizer, as decisões demoram anos. Justamente isso é que, porque, de repente, uma busca maior, vamos dizer, pela arbitragem? A arbitragem é cara, mas qual é o aspecto positivo que ela tem? O problema de não ter recurso, isso já ganha um bom tempo, certo? E o problema de dar uma segurança maior, eventualmente, do investidor estrangeiro não ficar totalmente nas mãos do judiciário, em que as decisões são, sem dúvida alguma, mais lentas. Então, era isso que eu queria só complementar. Obrigada, professora Dinorá e Cristina. Eu acho que esse ponto da escolha das câmeras, a gente teve a sorte de ter uma decisão recente aqui no TJ de São Paulo, né, no caso envolvendo o município de Itu, em que essa questão ela foi tratada, e especialmente ali naquele caso, apesar de eles, inclusive, citarem o trabalho do professor Marçal,
eles concluíram que seria uma hipótese de inexigibilidade, né, de licitação, justamente pela autoespecialização da Câmara, né? Naquele caso, inclusive, houve um momento em que houve instrução para comprovar que aquela Câmara estava apta para lidar não só com litígios arbitrais complexos, mas com litígios que envolvessem a administração, né? Mas no fim do dia, a consequência prática foi a mesma, né? A Câmara pôde administrar o procedimento, independentemente da razão. Se a conclusão não foi pela natureza desse serviço enquanto uma contratação que não estaria sujeita à licitação, mas uma questão de notória especialização que tornaria aquela licitação inexigível, mas no fim do dia que não precisou licitar enfim, foi reconhecida ali a competência da Câmara para administrar o procedimento. Cristina, você teria mais algum comentário para fazer nesse ponto? Eu vi aí que você desmutou o seu microfone, já é a dica que a gente tem comentários. Então, esse tema, assim, para quem trabalha na administração pública, é um tema muito cabeludo, tá? Muito complexo, porque o receio é muito grande. Que orientação você, como advogado público, se a orientação que você está dando não vai colocar aquele gestor numa situação delicada depois de ter que responder no Tribunal de Contas, né? Então, as primeiras, eu não sei agora como isso está sendo feito, mas nas arbitragens que eu participei e que a gente indicou à Câmara, quando já não vinha no contrato, né? Lembrando que aqueles contratos fechados com recursos do Banco Mundial, a Câmara já vinha escolhida, via de regra CCI, né? Porque justamente para um investidor estrangeiro, para um competidor estrangeiro participar. Mas depois, quando começaram as PPPs e a gente começou a escolher Câmara do Brasil mesmo, né? Nós fazíamos um processo como se fosse de inexigibilidade. Formalmente, sabe? A gente formalizou, mandou para o Tribunal de Contas e justificou com base no caput do 25 por ausência de competição, né? Justificando a questão da confiança, da idoneidade, como chama, do bom nome da Câmara, né? Agora, o fato é que é muito difícil, porque você tem aí umas 5 câmaras, talvez mais no Brasil, cuja qualidade de serviços é muito boa, né? Ela é muito equiparada, muito igual, né? Então, o que a gente começou a fazer é justificar assim, olha, tal Câmara tem uma resolução que fala que as custas são antecipadas pelo parceiro culpado. Isso é um diferencial, isso é uma coisa que ajuda para a administração decidir. Então, por essa Câmara, porque ela já tem um atendimento, um entendimento das dificuldades da administração pública, né? Então, esses são detalhes, né? O que a gente verificou? Que é imprescindível a Câmara ter uma estrutura física. Você vê como são as coisas. Hoje em dia, essa estrutura não é mais necessária. Verdade. Né? Apesar de que as audiências elas continuarão sendo presenciais, porque são, assim, é importante ter essa questão. Mas, enfim, são detalhes que, ao final, são importantes. O corpo de árbitros, né, que a Câmara tem, se ela tem um corpo de árbitros dentre os quais se encontram alguns que tenham conhecimento de direito administrativo também, que isso acaba sendo importante, né? Enfim, são aspectos aí, eu acho que concordo com a professora Dinorá, esse é um tema que não está resolvido ainda, mas mesmo o professor Marçal, eu não vi esse posicionamento dele contrário, né? Mas eu acho que o credenciamento, o cadastramento, a gente chama de cadastramento, ele ajuda porque você já tem uma série de câmaras pré-identificadas e depois, no momento da escolha, tem que haver a justificativa. Por que você está escolhendo aquilo? Porque também não adianta fazer um cadastramento e escolher seguidamente a mesma câmara. Sabe? Embora não crie um direito subjetivo de ser indicado para as câmaras,
mas não faz sentido você indicar sempre a mesma, porque aí é melhor ficar na inexigibilidade e sempre por a mesma. O credenciamento justamente é para você ir também ali fazendo esse papel de não concentrar numa câmara só as arbitragens com a administração pública. Perfeito, Cristina. Eu acho que a professora Dinora vai concordar aqui comigo que, no fim do dia, independentemente de ser um caso de licitação, continua sendo um ato administrativo e, desse modo, deve ser motivado, né? Então, a gente tem que saber por que a administração está fazendo aquilo, né? Não dá para ser simplesmente porque quer. E os agentes públicos, eles sabem disso, né? Acho que o parecer lá da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que a Cristina supervisionou, ele trouxe, né, essas preocupações também. E sobre a crítica que a professora Dinora mencionou, quanto um possível conflito de interesse aí do árbitro, eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente tem a própria lei de arbitragem que trouxe que o árbitro é de direito e que a ele se aplicam as mesmas questões de suspeição que se aplicariam a um juiz. Mas quando a gente fala de arbitragem, tem aquele momento que eu acho que é essencial, né, para aí tentar amenizar um pouco essas críticas ou essa preocupação, que é o de revelação de potenciais, né, conflitos. Aqui, uma colega minha que fez uma exposição na sexta-feira, a Gabriela Bianchini, sobre essa questão de imparcialidade dos árbitros, né, ela tem uma pesquisa extensa sobre isso, ela falou, inclusive, esse processo de revelação ele é o que traz, né, ele que legitima o próprio sistema, porque eu acho que essa crítica ela é muito mais quanto a arbitragem quanto o sistema, né, a arbitragem como um todo. Eu tenho um sistema de indicação pelas próprias partes daquele árbitro e ele terá todo o interesse em ser nomeado no futuro, mas a gente tem aí alguns contrapesos, como esse sistema de revelação para amenizar, e por isso que o sistema funciona e hoje em dia é amplamente aceito. A princípio, eu falo aqui para as nossas brilhantes expositoras, a gente atingiu o nosso tempo, mas se ambas puderem, né, ficar mais um pouquinho para a gente tentar responder algumas questões que vieram da plateia que está assistindo a gente pelo Facebook. Eu acho que o primeiro comentário, talvez eu queira pedir para a Cristina comentar, talvez, e eu acho que aqui também é uma questão para comentar um caso específico, então entendo se ninguém quiser comentar o caso, inclusive, mas houve uma decisão recente do STJ né, sobre a vinculação da União a uma cláusula compromissória estatutária, né, especificamente ali no Estatuto da Petrobras. E aí essa decisão, no caso, foi que a União não estaria autorizada, né, ali não estaria vinculada àquela cláusula, a despeito dela ser a controladora da Petrobras. Então, ela não foi obrigada a ficar na arbitragem envolvendo os acionistas da Petrobras. A princípio tinha tido uma decisão ali monocrática da ministra Nancy Andrighi, que em momento liminar manteve a União na arbitragem, mas essa decisão mais recente diz que a União não precisava participar. Se alguém tiver algum comentário específico sobre essa decisão, sobre a necessidade de autorização, como é que funciona, né, essa questão eu acho ali que é muito mais a questão da necessidade de uma autorização específica ou não. Então, esse caso, eu não, assim, não conheço, não li a decisão em todos os seus detalhes, né? Deveria ter lido, até porque é uma decisão super importante, mas saiu justamente no período que eu estava bem complicado para mim. Mas do que eu acompanhei, parece que teve uma decisão um pouco complicada da STJ, né? Que logo depois se desdisse de novo, né? Talvez você mesma possa comentar esse caso aí. Você viu a decisão, Luísa? Né, Luísa? Porque você conhece, né? Eu conheço o caso, eu vi a decisão, mas aqui, na minha opinião, eu acho que já foi objeto do nosso primeiro ponto que a gente conversou aqui, né? A Cristina falou com convicção de que a gente não precisaria de mais leis para autorizar, né, os entes públicos a participarem da arbitragem. Então, uma decisão baseada na inexistência de uma lei específica autorizando a submissão daquele conflito à arbitragem, a participação
da União naquela arbitragem, né, no período em que a cláusula estatutária foi incluída, né, na minha opinião, esse argumento não deveria existir. Esse fundamento, para mim, não é o suficiente para excluir a arbitragem ali da união daquela arbitragem envolvendo os acionistas da Petrobras. Mas assim como você, Cristina, assim, eu não procurei fazer um parecer sobre esse caso, eu tive conhecimento do caso, li a decisão, inclusive tenho colegas que atuaram diretamente no caso ali na defesa dos interesses dos investidores, então enfim, tinha uma questão ali especificamente também envolvendo uma questão que era dos atos específicos do Estatuto da Petrobras. Ela tinha uma cláusula que ela limitava, como se fosse uma cláusula de restrição do âmbito de aplicação do material daquela convenção de arbitragem também. E, enfim, essa cláusula ela também foi interpretada, porque alguns atos estariam excluídos do âmbito daquela cláusula, né? Assim, acho que a opinião de quem estava defendendo ali, eu acho que a opinião que pode ser minha nesse caso também, é que essa cláusula ela não excluía e não tem poder de excluir hoje a participação da União na arbitragem, porque alguns atos específicos estavam excluídos vieram a ser excluídos em algum momento. Mas também aqui não tenho grande propriedade para comentar esse caso. Então, se a gente puder ir para uma outra pergunta, que foi endereçada especificamente aqui a doutora Cristina, eu também acho que é uma pergunta difícil, tá? Mas eu conheço o autor da pergunta, que é o doutor Thiago Zanelato, que acabou de defender a sua dissertação de mestrado na PUC São Paulo sobre a internacionalidade da arbitragem à luz do direito brasileiro, essa orientação do professor Cláudio Finkelstein também, e essa pergunta já vi aqui que deve ter tido a ver com alguma dificuldade que ele encontrou na pesquisa dele. Tá? Que a doutora Cristina, os decretos, eles podem dispor sobre a possibilidade ou não de o Estado ou o município submeter-se à arbitragem com sede fora do Brasil? Então, Tiago, que pergunta difícil. Eu acho que sim, tá? Porque, assim, o fato da arbitragem ser fora do Brasil não significa que, salvo engano, a lei federal não fala que a arbitragem precisa se dar no território nacional, né? Ela tem que obedecer à lei brasileira, né? A língua portuguesa, que é o que os decretos falam, né? Agora, uma arbitragem que obedeça a isso tudo, mas que ocorra em Londres, né? Eu acho que o mais difícil é saber se a questão da aplicação da lei, tá? Se vai ser admitida uma lei estrangeira. Nós eu enfrentei ainda, quando eu ainda estava na Procuradoria do Estado, eu não sei qual foi o resultado final, tá? Mas teve uma discussão, era um projeto que o Estado estava fazendo de securitização de royalties do petróleo, salvo engano, e a empresa que estava sendo contratada para estruturar era condição, assim, no go, assim, se não tivesse aquela cláusula, eles não fariam o contrato. E era arbitragem em Nova York, sob as leis de Nova York. E a gente achou ali uma saída, como era um caso super importante para o Estado, essa contratação, tudo, a gente achou ali, mas eu não vou te saber agora, lembrar exatamente qual o fundamento, mas teve uma interpretação no sentido de que eventualmente seria possível. A maior dificuldade era a aplicação da lei do exterior. Mas há algumas situações excepcionais, vamos dizer, que eu acho que dá para se buscar um fundamento. Mas tem que ser uma coisa excepcional, um contrato de PPP, alguma coisa que o contrato é conduzido no Brasil, que a lei aplicável ao contrato é a lei brasileira. Aí eu acho que assim, não faz sentido concordar com uma arbitragem fora. Mas se esse contrato ele é parcialmente executado fora, né, se uma parte dos contratados é do exterior, eu acho que dá para se buscar um fundamento para admitir isso. Mas eu vou dizer, Thiago, esse é um tema que merece ser bem explorado, tá? Eu acho que esse é um tema que
Eu até já pensei em estudar isso um pouco melhor e trazer essa possibilidade, porque para o investidor estrangeiro, eu participei ano passado de uma discussão em Londres e tinha uns investidores, eles falavam, ué, mas para vocês é fácil o Estado falar que quer fazer arbitragem, tem que ser tudo na regra de vocês no Brasil, né? Falei, bom, mas vamos dizer, a Inglaterra se submete à arbitragem em outro país? Não, né? Porque a gente vamos lembrar que nós estamos falando de um Estado soberano, que já é uma exceção, o Estado soberano se submeter a uma arbitragem comercial, né? Que é a nossa regra, né? Então, acho que esses aspectos precisam levados em consideração, mas eu não afastaria a possibilidade em algumas situações específicas, dependendo do contrato e quem é o contratante, quer dizer, o contratado. Não sei se eu respondi, Tiago, mas minhas observações. Eu acho que respondeu muito bem e extensivamente. Se a professora Dinorá não tiver nenhum comentário sobre esse ponto específico, professora, a senhora tem algum comentário sobre a pergunta do nosso colega? Puquiano também, coração. Não, eu acho que realmente foi colocado realmente uma situação excepcional, tendo em vista, veja, é decidido de acordo com o direito brasileiro. A língua é portuguesa, é isso que fala. Agora, a própria lei coloca que o compromisso ambiental deve definir locais onde se desenvolverá a arbitragem e tal. Então, realmente precisaria ver. Hoje nós estamos caminhando mais, vamos dizer, para o casuísmo. Eu acho que nós precisamos realmente verificar o caso concreto, para verificar quais os pressupostos, vamos dizer, para essa proposição até, certo, de realização realmente no exterior. Se não, agora, se houver justificativa e embasamento, eu acredito que eventualmente poderá ser sustentado, mas não acredito que como regra geral, não. Perfeito, professora. Eu acho que aqui, nesse aspecto, a gente também já teve alguns instrumentos que vieram para, né, evitar esse tipo de discussão, esse tipo de problema no próprio setor, né, portuário, que ali o decreto fala que a gente vai ter lei brasileira, vai ser arbitragem no Brasil, algumas outras leis também vieram com requisitos próprios e elas vinculam alguns setores específicos ou alguns níveis de administração específicos, mas quanto ao comentário da Cristina, quanto a ser um Estado soberano, a eventualmente participar de um procedimento que envolva uma lei que não aquela que é a sua própria, né, para o Estado. Aqui, enfim, acho que a gente já está caminhando para o fim da nossa discussão, mas a gente lembra que, principalmente, se a gente vai falar em soberania, o Brasil, né, considerando aqui os nossos vizinhos, ele é um pouco diferente, no sentido de que ele não se incluiu ali no sistema de resolução de controvérsias, né, do ICSID, que é o órgão vinculado ao Banco Mundial, que vai, né, administrar procedimentos, essas chamadas arbitragens de investimento, cuja lei material vai ser um tratado de proteção, que vai trazer ali os direitos materiais, que, né, se incorporado por aquele país, vai ser lei dele também. E, na verdade, a gente lembra que a própria história do Estado poder submeter a arbitragem vem de um reconhecimento de que o Estado ele age em capacidades diferentes, né, dependendo da relação em que ele está. E eu acho que isso foi o que levou a gente a concluir, inclusive, pela possibilidade do Estado ser detentor de direitos patrimoniais disponíveis. Então, o ente soberano, ele não é sempre soberano, né? O ente soberano, às vezes, ele pode ser um agente comercial. Ele pode fazer um contrato e deter obrigações comerciais. E por isso, ali no momento pós-Segunda Guerra, a gente veio, né, em âmbito internacional, com não a relativização da soberania, mas de um dos seus principais atributos. E é que eu gosto de falar desse tema, porque o professor Cláudio, que está aqui nos assistindo, me orientou, né, na minha dissertação de mestrado, mas a própria relativização da imunidade de jurisdição, né, desses estados decorre do reconhecimento de que a gente não pode deixar de responsabilizar o Estado ou simplesmente fechar os olhos para as obrigações comerciais deles, porque ele é um ente soberano.
né, enquanto ele estiver ali fazendo os seus atos de império, né, agindo enquanto soberano, tudo bem, né, vamos preservar essa imunidade. Mas enquanto ele quiser brincar na mesa dos comerciantes, né, na mesa dos negócios, ele tem que assumir as suas obrigações, sim. E aí, de tudo isso, né, veio o desenvolvimento da nossa jurisprudência, a legislação, quanto a essa capacidade do Estado. E hoje a gente, ainda bem, tem na nossa lei, né, acho que a gente pode encerrar aqui nossos debates hoje. Eu, obviamente, vou abrir, né, aqui o espaço para as nossas incríveis expositoras fazerem seus comentários finais, mas a gente tem uma lei que pacificou tudo isso, né? Ela já vem falando a administração direta e indireta pode submeter conflitos à arbitragem. E o requisito, né, de arbitrabilidade ele é exatamente o mesmo que se aplica a arbitragens que acontecem exclusivamente no âmbito privado-privado. São os direitos patrimoniais disponíveis que o Estado pode, sim, ser detentor. Então, com isso aqui, eu encerro as minhas observações sobre esse tema. Tiago, eu espero que esteja tudo resolvido aí para você. A gente não resolveu o seu problema, tá? Enfim, ele não vai ser resolvido aqui no ArbTalks, talvez num parecer, né? Aqui a gente tem duas pareceristas incríveis, pode contratar o parecer dela. Eu vou fechar o meu microfone aqui, porque se deixar eu falo desse tema até amanhã. Se as professoras puderem se despedir aqui com comentários ou com uma simples despedida. Eu queria aproveitar mais uma vez para agradecer, né, o convite. Eu acho que esse é um tema bem, né, interessante e importante, e tem muita coisa ainda para discutir. A gente poderia ainda bastante tempo aqui, mas Luísa conduziu aí com muita propriedade e agilidade. Espero que todos tenham ficado satisfeitos e estou à disposição, eventualmente, aí, se alguém quiser encaminhar algum pedido, alguma pergunta, estou à disposição. E agradecer aqui o prazer da companhia da professora Dinorá, que eu admiro muito, né? E é sempre uma lição para todos nós. Bom, eu também quero agradecer. Essa admiração é recíproca, Cristina, tenha certeza, certo? E eu realmente acho que um grande passo já foi dado com essa modificação da lei da arbitragem, mas a grande verdade é que ainda muitas questões permanecem em aberto, inclusive fixação de parâmetros. Está acontecendo com a arbitragem a mesma coisa que aconteceu com a regulação, ou seja, nós não estamos ainda completamente preparados para encarar todos esses temas. Então, todas essas discussões são muito boas e, sem dúvida alguma, eu acho que outros debates ocorrerão, e agora também vai surgir debate a propósito da mudança da lei das agências reguladoras, que também fala em arbitragem, vamos ver entre as várias agências, entre os vários órgãos, se aquilo vai ser arbitragem mesmo, ou se vai ser só um arbitramento, ou seja, uma procedimentalização apenas que vai ocorrer. Então, tem muita coisa ainda para discutir, mas eu realmente fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de realmente a participação da doutora Cristina, da doutora Luísa e também do acolhimento da doutora Lília. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada, professora Dinorá. Acima de tudo, obrigada, PUC São Paulo e a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-Fiesp, por ter me dado essa oportunidade, um verdadeiro privilégio de estar aqui ao lado dessas duas pessoas que eu admiro muito pessoalmente. Então, eu estou muito agradecida e convido, né, a todos que estão nos assistindo a assistirem às próximas sessões do ArbTalks. Né? Na próxima semana, a gente tem um feriado na segunda-feira, mas na outra semana, às 19 horas, estaremos aqui com outras feras. E logo mais, a CIESP, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-Fiesp vai divulgar para vocês qual é o tema e quem serão os participantes, que com certeza também estarão num nível brilhante com as nossas palestrantes de hoje. Obrigada, gente. Com isso, eu encerro aqui a nossa exposição com o tchauzinho clássico das chamadas de vídeo da nossa sessão aqui, nessa nossa temporada de mundo virtual. Obrigada, gente.